Boa noite, queridos amigos que acompanham as atividades da nossa querida Casa Espírita CEF. Estamos aqui reunidos mais uma vez, né? Mais uma segunda-feira, para iniciarmos mais uma doutrinária. Então sejam bem-vindos e já vamos nos sentando de maneira confortável para iniciarmos com a nossa prece, certo? Então respirando fundo, fechando os olhos, se sentir à vontade. Vamos entrar em momento de oração. Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Pai, reunidos e pedimos licença para iniciarmos mais um doutrinário nesta noite. Agradecemos, Pai, a Tua presença em nossos lares, em nossos corações, que nos traz calma, paz, serenidade e nos ilumina, Senhor, para que possamos estar cada vez mais conectados à Tua consciência divina e que esta resplandeça cada vez mais em nosso ser. Muito obrigado, Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, hoje e sempre. Assim seja. Então, meus amigos, estamos dando continuidade ao terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Como já foi dito, né? Há muitos morados na casa do meu Pai. E vamos estudar hoje especificamente os itens 8 a 12 desse capítulo, que é intitulado como os mundos inferiores e mundos superiores. Então, fazendo uma contextualização rápida e básica, como nós já comentamos, para quem está iniciando, para quem está acompanhando agora as atividades da casa, para quem está iniciando também na doutrina espírita, os primeiros 4 capítulos do Evangelho vão constituir uma base para que a gente possa entender as bem-aventuranças, né? Então, o primeiro capítulo vai trazer um aspecto sobre a base da doutrina espírita, né? Sobre os profetas, que seria Moisés, depois Jesus, depois o próprio Espiritismo como Consolador Prometido. O segundo capítulo vem nos elucidar acerca da existência e a influência do mundo espiritual em nossas vidas. E o terceiro capítulo vai surgir para ampliar nossa visão acerca dos diversos estados em que o ser ele vai poder se encontrar no mundo espiritual, na condição de erraticidade, como nós dizemos, que é o espírito no mundo espiritual em busca do seu aprimoramento, da sua evolução espiritual, certo? Então, a partir desse ponto, eu já tenho uma ciência de que existe um mundo espiritual e que dentro desse mundo espiritual existem espíritos nas mais diversas ordens, nos mais diversos estados, que vão dos ignorantes até os que já alcançaram os estados mais puros, digamos assim, mais plenos. Mas aí surge uma dúvida, um questionamento. Tá bom, mas esses espíritos estão todos ali no mesmo meio, estão convivendo na mesma forma, no mesmo plano? Como vai? Onde eles vão se encontrar? Como é que eles vão se estruturar? Eles estão restritos na Terra, no nosso planeta? De que forma eles estão estruturados no universo? Como eles vivem, as características específicas dos seus respectivos mundos? Enfim, são vários questionamentos que surgem acerca desse entendimento. E aí é a ideia do terceiro capítulo. E especificamente sobre esse item que vai estudar os mundos inferiores e os mundos superiores. Então, antes de mais nada, vamos trazer alguns fatos científicos, né? A nossa ciência atual, ela consegue observar apenas uma parte do universo. Uma parte do universo nós conseguimos ter acesso a algumas informações, né? E essa parte do universo, ela é compreendida da seguinte forma: se eu, Rodrigo, voasse na velocidade da luz, muito rápido, para chegar de um ponto a outro dessa parte que nós conseguimos ver, não é o universo todo, é apenas uma parte. Eu demoraria 92 bilhões de anos para chegar de um ponto a outro dessa parte que a gente pode ver. E dentro dessa pequena parte, existem 2 trilhões de galáxias.
E dentro de uma galáxia existem cerca de 100 trilhões de estrelas e planetas. São números expressivos, né? Praticamente inconcebíveis para a gente, mas a ideia da gente trazer aqui é para que a gente possa ampliar um pouco a nossa consciência e realmente nos questionar se só vai existir realmente vida nesse plano que nós estamos aqui na Terra, nessas condições, né? E ainda assim, um outro aspecto que a gente pode tirar desses fatos é que nós podemos medir dentro desse espaço do universo a quantidade de energia por alguns experimentos específicos, né? E os cientistas não conseguem explicar, mesmo tendo essa quantidade de sistemas, de planetas, de estrelas, é inexplicável a quantidade de energia que é encontrado nessa parte que nós podemos observar. E os cientistas começam a cogitar a possibilidade de existirem multiversos, ou seja, vários universos coexistindo ali paralelamente. Eles estão ali interligados uns aos outros. Eles existem de maneira independente, mas estão interligados, compartilhando informações, compartilhando energia. Porque é inexplicável a quantidade de energia que conseguimos identificar nesse espaço. E aí, o que a gente pode perceber? A nossa ciência, por mais moderna, né, que ela vai se apresentar, que vai se desenvolver, ela inevitavelmente vai se esbarrar em uma limitação de observação que fica restrita ao plano material, restrita à terceira dimensão. A terceira dimensão é a nossa dimensão que nos encontramos aqui encarnados, né, nesse momento. E onde a doutrina espírita vai surgir? A vida espiritual, que é a vida que nós chamamos de V maiúsculo, né, que é a vida do espírito, ela vai se manifestar em todo o universo, das mais diversas formas, dos mais diversos níveis. E essa vida ela vai ser animada pela mesma essência criadora que vai vivificar a tudo e a todos. E vai ser submetida às mesmas leis divinas e naturais que regem todos os seres e o próprio universo, certo? Essas leis naturais que nós podemos encontrar no Livro dos Espíritos, né, no terceiro livro, e também podemos identificar pela exemplificação da vida do próprio Jesus Cristo, que foi nossa referência moral e espiritual, que passou pela Terra. Então, os aspectos científicos, eles vão surgir por nossa própria conta, né? Por nosso próprio desenvolvimento humano. Mas os aspectos morais e espirituais desses seres, desses mundos, é que nós precisamos de uma ajuda dos espíritos para nos esclarecer. E aí surge esse item como instrução dos espíritos para trazer essas características à tona. Então, antes da gente começar ainda no item propriamente dito, é muito importante a gente trazer um aprofundamento da concepção de mundo, certo? Vamos um pouco além da noção de planeta. O mundo, pela própria definição, ele pode ser entendido como qualquer espaço de experiência, sendo um espaço que vai promover uma realidade existente ou imaginária. De que forma? Quando eu digo, eu vivo no mundo da Lua, por exemplo. O mundo da Lua vai ser um plano imaginário. Naquele mundo da Lua, digamos assim, eu vou ter ideias, eu vou ter experiências, mas são experiências imaginárias. Quando eu digo um mundo profissional, eu tenho ali um espaço de experiências acerca dos meus fatores profissionais, certo? O meu mundo terreno, meu mundo interno, enfim. A gente usa a palavra mundo para representar qualquer área, qualquer espaço que me promova experiência de alguma forma. E por que é importante a gente entender essa ideia de espaço de experiência enquanto mundo? Porque logo no início, né, do tema, os espíritos já começam com uma importante constatação. A classificação dos mundos inferiores e superiores, ela é antes relativa do que absoluta. Então, primeiro ponto,
essa classificação ela vai sofrer variações. Ela não vai ser estática, não vai ser absoluta, não vai ser fixa. Por quê? Porque o mundo é inferior ou superior em relação aos que se acham abaixo ou acima dele na escala progressiva. Aí vem outro aspecto, outra informação importante. Existe uma escala progressiva. Não são apenas os espíritos que estão submetidos a uma escala de mudança, uma escala evolutiva. Os mundos, que são justamente os espaços de experiência nos quais convivem os espíritos, também estão constantemente evoluindo e transitando entre essas escalas. A conclusão que eu chego, que nós podemos chegar aqui, existe uma forte interação entre o estado de evolução do ser e do plano de experiência do qual esse ser faz parte, um influenciando constantemente no outro. Então, tomando como ponto de partida, né, a Terra, como o próprio tema faz a concepção, o nosso espaço de experiência, né, da Terra, nós temos civilizações complexas e muito bem estruturadas, porém também agregamos algumas civilizações que apresentam alguns comportamentos um pouco, digamos assim, podemos dizer selvagens, né, bárbaros, com atos de violência que, pela nossa concepção, para nosso nível de consciência, pode parecer aspectos de um mundo inferior. Mas quando o Espiritismo, como a doutrina traz a concepção de mundo inferior aqui, ele não quer dizer um mundo que é destinado a seres maléficos, a seres trevosos. O mundo inferior é sinônimo aqui de mundo primitivo, são as primeiras encarnações do espírito. É quando os espíritos, nos planos inferiores, eles vão apresentar formas de homens ainda muito rudimentares, né? Inclusive na própria beleza. Não vão existir conceitos sólidos de benevolência, justiça. Vai residir ali a luta pela sobrevivência e a predominância, né, dos mais aptos através da força bruta. Até aí são características específicas de uma civilização bárbara como qualquer outra. Só que aí surge o que da instrução dos espíritos, né? A riqueza da perspectiva deles, que nos traz o aspecto espiritual dessa civilização. E quando ele diz, porém, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo tenebroso dessas inteligências, encontra-se latente e mais ou menos desenvolvida a vaga intuição de um ser supremo. Esse instinto é suficiente para uns se tornem superiores aos outros, preparando-se para a eclosão de uma vida mais plena. Ou seja, essa intuição bem íntima, digamos assim, é que vai promover que uns se adiantem em relação a outros e puxe a civilização como um todo. Então, porque eles não são criaturas degradadas, mas crianças que crescem. Essa primeira experiência, de forma primitiva, ela é muito importante, ela se faz necessária, porque as primeiras encarnações do espírito precisam ser em contato direto com a natureza, né? Convivendo com ela, familiarizando-se com as condições básicas e fisiológicas de sobrevivência, de certa forma. Então todos nós vamos passar por essas experiências. É como a analogia que ele faz, é a infância para que se alcance a fase adulta. Uma experiência necessária. E desse ponto, né, do estado primitivo ao estado do espírito puro, são inúmeros degraus. Ela faz essa afirmação. E da mesma forma que são inúmeros degraus que a gente não pode nem sequer comparar. É como se nós tentarmos ver no adulto o embrião que ele já foi. A disparidade é tão grande de um ser primitivo para um espírito que já alcançou a condição pura, que ele faz essa analogia para que a gente possa também melhor entender a diferença dos níveis desses seres em termos de consciência e experiência. Então, no nosso plano de experiência na Terra,
O que é que a gente pode entender? Entendemos a questão dos mundos inferiores. Já no nosso plano, nós alcançamos níveis de automação, de industrialização bastante modernos, a nossa civilização cresce de maneira ininterrupta, né? Em termos científicos. A nossa medicina possibilita um aumento constante da nossa expectativa de vida. A nossa ciência consegue compreender cada vez mais o universo que nos cerca, né? Todos os aspectos ali, características específicas. Mas podemos entender que pela via intelectual, de fato, o nosso mundo apresenta características prósperas, né? É constante e consistente o crescimento. O grande problema é ir pelas vias morais, certo? Os espíritos eles vão progredir na escala evolutiva, né, pelas vias morais e intelectuais. E é da mesma forma que o plano de experiência que está inserido do espírito também vai se apresentar, as suas características. Então, a gente volta a essa pergunta: podemos realmente afirmar com toda certeza, né, que no campo intelectual nós avançamos ininterruptamente. Porém, no campo moral, a gente está trabalhando da mesma forma? Nesse plano terrestre aqui, nós damos a devida importância às relações humanas em prol da construção de uma sociedade cada vez mais harmônica e fraterna? E aí, no livro O Espírito de Verdade, que é psicografado por Chico Xavier, a primeira mensagem, logo a primeira mensagem, ela é uma comunicação do Dr. Bezerra de Menezes. E ela é intitulada Problemas do Mundo. Ele vai nos dizer o seguinte: o mundo ele está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas todo esse ouro não consegue resolver o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço, espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos, mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura, cultura do ensino, cultura na técnica, cultura na opinião, mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias, teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões, mas as teorias não resolvem os problemas do desespero. O mundo está repleto de organizações, organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais, mas todas essas organizações não resolvem o problema do crime. E aí então ele vai concluir: para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera ilusão, para exterminar os monstros do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. E aqui a gente não vamos entender mal ou de maneira determinista, né, o que o Dr. Bezerra tem a nos dizer. A intenção dele aqui, meus amigos, não é afirmar que o simples conhecimento dos evangelhos, das passagens, dos milagres, das profecias, enfim, não são os termos, né, das orações religiosas, não são esses conhecimentos que vão salvar a humanidade. Jesus é de fato representado por Bezerra e pela própria doutrina espírita, enfim, em si, né, como uma superioridade espiritual e moral presente no nosso mundo, mas o destaque da importância do seu Evangelho para que ele seja registrado em nossos corações é que não possamos apenas reconhecer a sua superioridade, mas para que a gente possa dar o nosso máximo para interiorizar esses ensinamentos e compreender a moral por detrás deles. Por quê? Porque é essa conduta que Jesus nos deixou que é o nosso passaporte para que a gente possa ir para os planos superiores. Se a gente interioriza e a gente de fato trabalha e refina esses ensinamentos dentro da gente, é o que nos vai dar a condição de irmos e evoluirmos
para esses novos planos e fazermos do lugar onde nós estamos, dos planos de experiência que nós encontramos, também lugares melhores. E aí vai existir então uma analogia interessante, que é a seguinte: se assemelharmos os planos superiores às grandes universidades, podemos dizer então que a conduta que o Krishna nos deixa é como se fosse o vestibular, que precisa ser realizado, que precisa ser trabalhado. E uma vez que a gente passe, a gente pode ingressar nesses espaços de experiências mais elevados. E por que essa conduta deixada pelo Cristo, ela vai ser o remédio para que a gente possa avançar no caminho evolutivo e contribuir para que nosso plano também avance, né? Porque lembrando que é algo em conjunto, um influenciando no outro. Continua a instrução dos Espíritos, né? Nos dizendo que os mundos superiores jamais são perturbados pelas ambições de dominação da guerra. Não existe privilégios, senhores ou escravos. Apenas a superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições e confere a uns determinada autoridade, que é respeitada em decorrência do mérito e exercida sempre com justiça. O homem não vai procurar elevar-se sobre o seu semelhante, eles afirmam, mas sobre si mesmo, buscando aperfeiçoar-se para enfim atingirem um grau de espíritos puros. Os olhos, as mesquinharias dos ciúmes e as baixas cobiças da inveja não existem mais. Um sentimento de amor e fraternidade une os homens e os mais fortes ajudam os mais fracos. Suas posses são correspondentes às possibilidades de aquisição de suas inteligências, mas ninguém sofre a falta do necessário, porque ninguém ali se encontra em expiação. Então eu reuni os caracteres que ele traz no item, esses mundos superiores aqui, para que a gente possa justamente chegar nesse ponto. Nesse estágio, além da Terra, os seres não vão mais sim, eles já provaram, nós falamos sobre as provas, certo? Então a prova foi vestibular. O ser em questão, ele já provou que tem a conduta adequada para esses planos superiores, para fazer estar-se num plano de um mundo superior. E ele não mais terá que passar por expiações. E o que são expiações? As provas já foram passadas, já foram ultrapassadas. As expiações serão justamente as faltas danosas que nós cometemos, né, que precisam ser reparadas. Toda falta, todo erro, ele precisa ser reparado. Não é apenas perder na prova, não é apenas não contemplar os requisitos para entrarmos lá. Na nossa caminhada evolutiva, nós podemos não só cometer erros, mas causar danos a outra, causar danos ao nosso plano. Então, isso precisa ser reparado. Essa é a expiação. E se a gente parar para analisar, meus amigos, a história do nosso plano terrestre, ela é marcada por homicídios. São séculos e séculos de guerras, de desordem, nas escalas mais diversas. E seja entre vizinhos, seja entre nações, todas essas situações, elas geram consequências para que precisam ser reparadas. E uma concepção que os Espíritos nos trazem é como afluentes de um rio que desagam posteriormente no curso principal. Então, todas essas ações, todas esses aspectos, eles vão depois desaguar no mesmo curso. E curso esse que poderia ter sido seguido sem essas variâncias, né? Sem esses problemas. E os Espíritos continuam. No vosso mundo tenes a necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Mas à medida que o espírito se depura, esses contrastes não são mais necessários, já que, na última classificação dos mundos de superior grau de evolução,
As condições da vida moral e material são completamente diferentes de como nos encontramos na Terra. Isso já é um fato. A forma dos corpos apresentam características humanas, porém elas são mais refinadas, elas são mais aperfeiçoadas, podemos dizer que são até mais puras. Nessa condição, esse espaço de experiência de um plano superior, os seres não serão mais sujeitos às doenças ou deteriorizações. Por isso que não há mais a predominância da matéria em suas existências. Isso facilita o desenvolvimento dos corpos, abrevia ou quase anula o período da infância, proporciona mais longevidade ao ser, e a própria leveza permite que sua locomoção seja mais leve e fluídica, podendo até mesmo os seres eles caminharem sobre a superfície do ar sem nenhuma resistência, simplesmente pela vontade. A conexão dos seres através da superioridade moral que eles apresentam, né, os conecta por vias fraternas e harmoniosas que permitem a transmissão do pensamento. A morte não vai ter nenhum dos horrores da decomposição e longe de ser um motivo de pavor na qual nos encontramos hoje, né, por nossa condição de estar muito necessária a matéria, para que a gente possa utilizá-la como ferramenta, né, de experienciação nesse mundo. E os espíritos nos dizem que existem muitas características dos mundos avançados que a gente não teria capacidade de compreender. Da mesma forma que um estudante não poderia entender uma matéria avançada sem antes de ter uma propriedade das matérias mais básicas. E que de outra forma, trazer algumas concepções seria um deslumbramento ao invés de um esclarecimento. Então, essas são as características que nos é trazido nesse ponto do Evangelho. E os Espíritos vão finalizar essa instrução com outra informação que a gente não pode esquecer. Esses mundos afortunados, né, que são os mundos superiores, eles não são mundos privilegiados. Eles não iniciaram nesse ponto. Não poderia Deus, em sua infinita justiça e bondade, já criar mundos perfeitos e reservar eles a seres específicos, né? A filhos privilegiados. Todos somos concebidos e todos os direitos e oportunidades vão ser passados, vão ser direcionados para que a gente possa alcançar essa condição de espírito puro da mesma forma. Uns começam antes, outros começam um pouco depois, mas não é isso que vai determinar o nosso alcançar esse objetivo. Vai ser justamente o esforço que nós vamos desprender internos para que a gente possa vencer as nossas angústias, os nossos déficits e finalmente trabalharmos para que a gente possa atingir o mais cedo possível esse estágio evolutivo, como diz o Evangelho, não como uma busca turbulenta ou por um tormento, mas a própria força do ser que o impele a querer alcançar esse grau por uma vontade nobre de chegar e alcançar finalmente esse nível e poder compreender, poder auxiliar ainda mais no seu próprio aprimoramento e no aprimoramento de todos que estão ao nosso redor, né? E do plano que nós estamos também inseridos. Então, meus amigos, obrigado pela presença de todos. Essa é a nossa doutrinária de hoje. Vamos partir para a nossa última etapa, que é a finalização pela prece final. Sentando mais uma vez de forma confortável, fechando os olhos. Vamos agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. E que assim, Mestre, podemos estar devidamente conectados aos nossos mentores espirituais e em sentimento de gratidão, Senhor,
pela Tua presença em nossos lares, pela Tua presença, Senhor, em nossos corações, que nos aproximam cada vez mais dessa Tua consciência crística, Pai, que nos elucida, que nos aprimora, e que essa mesma energia, Senhor, possa ser compartilhada a todos aqueles que se encontram aflitos, tristes, desalentados, nas ruas, nas prisões, nos asilos, nos orfanatos. E auxilia, Senhor, para que estejamos cada vez mais conectados, enquanto humanidade, nessa rede de amor e de harmonia. Muito obrigado, Pai, pela divina oportunidade. Hoje e sempre assim seja. Obrigado mais uma vez a presença de todos e até mais.